Oi galera, tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde ou boa noite, né? O horário de assistir as videoaulas, quem decide são vocês. O importante é não deixar de assisti-las, combinado? Outro detalhe importante é no dia de assistir as lives, tá? Vocês não se esquecerem de assinar a folhinha de presença. Vamos lá então começar? Hoje a nossa aula, né, será ainda sobre o sujeito simples e composto e o oculto. Eu acrescentei aqui hoje o sujeito oculto, né? Esse nome já traz pra gente aqui alguma ideia, né? Alguma indicação do que seja. Então vamos relembrar o sujeito simples. Leia essa oração. Essa cachorrinha é muito fofa, é minha Cacau, né, minha netinha. Quem ou o que nessa oração pratica a ação? No caso, essa cachorrinha. Então, essa cachorrinha é o núcleo, é o sujeito da oração. Mas, na verdade, né, lá no sujeito, quem é que pratica essa ação? É o essa ou é o cachorrinha? A cachorrinha. Então, cachorrinha é o núcleo do sujeito. E nós vimos na outra aula, né, e que sujeito simples é quando na frase existe uma ação sendo praticada por um núcleo, né? No singular ou no plural. A criança, as crianças, a cachorrinha, as cachorrinhas. Então, mesmo sendo no plural, né, se tiver um núcleo apenas, o sujeito é simples. E por que eu falei que existe, ele é praticado por um núcleo? Porque nem sempre o sujeito simples é uma pessoa. Pode ser, por exemplo, né, no caso aqui, o substantivo. O bom aluno nunca chega atrasado na aula. Pode aparecer somente um pronome, né? Esse núcleo. Estes são os meus cadernos. Somente, né, o estes, o pronome demonstrativo, e ele é o núcleo, né, do sujeito. O sujeito e ao mesmo tempo o núcleo. Pode ser também uma palavra substantivada. O anoitecer transmite uma sensação de aconchego. O sujeito, o anoitecer. A palavra que desempenha, né, a função de núcleo é anoitecer, né, um verbo, né, que foi substantivado devido aqui, né, o artigo usado, né, antes dele. E pode ser também o numeral, né? 3 é demais. Então, eu só tenho ali o sujeito 3 e ele é o próprio núcleo. Continuando, gente. Nós vimos também na outra aula sobre o sujeito composto. Por que ele é composto? Lembra da palavrinha composto? Composto vem, né? A dica que eu dei lá para substantivo composto é a mesma, né, que nós vamos usar para o sujeito. Ele não está sozinho, ele está com um companheiro, está sempre acompanhado, daí composto. E ele é composto por quê? Ele é formado por 2 ou mais núcleos. Geralmente vai aparecer lá o I, nem sempre, mas geralmente aparece. Exemplo, as professoras e os alunos fizeram uma festa. Né? Quem que fizeram, né? Quem ou o que fizeram uma festa? De quem que esse verbo, de quem que eu estou falando? A quem aqui que esse verbo está se referindo? As professoras e os alunos. Então é o meu sujeito da oração. As professoras e os alunos, sujeito, e o núcleo, professoras, vírgula, alunos. E agora sujeito oculto. Quando eu falo em sujeito oculto, essa palavrinha já passa pra gente alguma ideia. Será de quê? Né? De algo que está escondido, né? Que eu não posso ver. Mas por que ele é oculto? Né? Desinencial ou elíptico. Ocorre quando não está presente na oração. Ele não está presente, mas eu consigo identificar. Eu consigo saber qual é esse sujeito. E como que eu vou descobrir qual é esse sujeito? É simples, né? Aí ele também é chamado de subentendido, desinencial ou implícito. O sujeito oculto pode ser identificado das seguintes maneiras. Isso é muito tranquilo. Através da desinência verbal. Como sabemos, o sujeito concorda com o verbo em número e pessoa. Dessa forma, podemos deduzir o sujeito não expresso de uma oração pela desinência
do verbo, como nos mostra os exemplos. Dormiu até tarde. Quem é que dormiu, né? Esse verbo aqui, dormiu, vai passar pra gente que quem dormiu foi ele. Ele dormiu, ela dormiu, alguém dormiu. Então, eu não sei quem foi, mas eu sei que é a terceira pessoa do singular. Então, nesse caso, eu não sei quem é, mas eu posso identificar que ele, a terceira pessoa do singular, então ele vai ser chamado, né, classificado como sujeito oculto. Caímos de bicicleta. Aí eu marco lá o verbo, né, caímos, e pergunto, né, quem e o que caímos, né, de bicicleta? Aí qual vai ser a resposta? Né, o caímos é para a primeira pessoa do plural, o nós. Então, nós caímos de bicicleta. Então, eu vou colocar entre parênteses, esse detalhe aqui é importante, viu, gente? Usando aqui, ó, os parênteses, tá? Porque se não tiver parênteses, deixar só ele, deixar só o nós, ele vai funcionar como sujeito simples. Então, eu tenho que realmente, né, usar os parênteses. Fui na festa ontem à noite. Quem fui na festa, né? Quem fui? Eu vou perguntar para o verbo. Quem fui? Eu. Então, se sou eu, né? Porque eu fui a primeira pessoa do singular. Eu vou colocar aqui o eu, de novo, né? Entre parênteses, e vou classificá-lo como sujeito oculto. Eu uso muito também o sujeito desinencial. Vocês podem usar, né? Oculto, desinencial, implícito, não tem problema. Então, não esquecendo que eu vou olhar aqui a marcação, né? A indicação do verbo. Nos exemplos acima, as orações possuem sujeito, porém eles não são expressos. No entanto, podemos deduzi-los, né, identificá-los, já que os verbos nos dão pistas do sujeito. Uma dica importante é, quando o sujeito estiver no singular, o verbo também deve estar, né, no singular. Se o sujeito estiver no plural, o verbo também vai ficar no plural, porque o verbo ele vai concordar com o sujeito. Então, se as meninas foram, né? As meninas irão. Eu não posso falar as meninas vai, as meninas foi. Sempre, né? Concordando com o sujeito. Aí algumas regrinhas, né, que nós veremos, né, posteriormente, por exemplo. A maioria das pessoas, então quando eu uso algumas, né, tem algumas particularidades, por exemplo, a maioria das pessoas, eu posso deixar o verbo no singular ou no plural. A maioria das pessoas foi, a maioria das pessoas foram. Aí não tem problema, certo? Mas tirando essas particularidades, né, como a maioria, nenhum de nós, alguns deles, né, então, tirando esses casos, né, essas particularidades, o sujeito, né, ele vai ser usado no plural com o verbo no plural. Ele será usado no singular e o seu verbo no singular. Tem aqui um recadinho para vocês, né, que eu preparei hoje, né? Realmente estou sentindo saudades. Beijo para vocês. E vamos rezar, né, para que tudo isso passe logo e estejamos juntos, né? O mais breve possível, né? Se não for possível este ano, né? Se Deus quiser, Deus sabe o que faz. Beijos, até a próxima aula. E qualquer dúvida, gente, nas nossas lives, é só deixar um recadinho para mim lá no chat, né? Pra gente tirar as dúvidas, ok? Beijos.